Olá pessoal, passando aqui rapidinho para falar um pouquinho sobre o papel do STF enquanto instituição democrática. É uma instituição do Estado, é importante dentro dessa configuração do poder, das três funções básicas do poder, que é poder executivo, legislativo e judiciário. O STF é tradicionalmente um órgão de cúpula, faz o controle de constitucionalidade. Existem outras competências também, e claro, dentro dessas competências existe o fato do STF ser órgão de julgamento daqueles que têm um foro privilegiado, né? Daqueles que cometem crimes comuns como o presidente da República, ministros de Estado e também deputados federais e senadores. Nós não vamos aqui tratar de todo o rol, né, de competências do STF. Ele é importante? A instituição é uma instituição importantíssima para o quê? Para o Estado Democrático de Direito. Mas algumas pessoas têm cometido um erro em dizer que oposicionistas de posturas ou críticos de posturas de algum ministro do STF são contrários à existência do STF. Eu acho que não é bem assim, está existindo um equívoco. As pessoas querem justamente o quê? Que componentes do STF trabalhem dentro do quê? Dentro do que prescreve a Constituição Federal e não venham, por exemplo, cometer excessos. Excesso no sentido, inclusive, de cercear a livre manifestação do pensamento das pessoas, de pessoas públicas ou pessoas comuns que usam redes sociais. Porque a censura é vedada no nosso ordenamento jurídico. Quem cometer excesso na livre manifestação do pensamento, já existe a legislação civil e a legislação penal para responsabilizar individualmente quem cometeu injúria, difamação e calúnia contra quem quer que seja. Não se pode se criar regulamentos abrangentes, às vezes até inquéritos que sejam justamente, vamos dizer assim, não fundamentados legitimamente na Constituição, sejam instaurados em busca de perseguir pessoas que usam o direito de fala, o direito de livre manifestação do pensamento, exercendo-se uma espécie de quê? De censura prévia. A censura é vedada. Então, os críticos do STF, os críticos do Tribunal Superior Eleitoral, né, especialmente nesse período eleitoral que se encerra agora em dezembro, por conta justamente do fim da exiguidade, justamente do processo que se dá com a diplomação dos eleitos, não é? A postura foi muito criticada, mas não é contra a existência de tribunais superiores, e sim contra a postura de ministros que ocupam funções. Nós não vamos entrar nos detalhes para dizer que esses ministros estão equivocados, eles podem achar até que são intelectuais ungidos, né, que estão justamente tentando iluminar a cabeça do eleitor, mas não é bem assim, né? Como, por exemplo, um dos ministros disse que o eleitor mediano precisa ser orientado, como se fossem retardados. As pessoas não são retardadas. Então, se alguém veiculou uma fake news, se veiculou uma notícia que não está correlacionada verdadeiramente a fatos, as pessoas têm liberdade para descobrir a verdade dos fatos, e não é um ministro do Tribunal Superior que vai dizer o que é a verdade para você. É um equívoco pensar dessa forma. Ora, as pessoas têm habilidades, têm inteligência, fazem diversas ações diárias no seu trabalho, certo? Intelectual ou manual, então as pessoas têm capacidade de entender bem ou mal. Na verdade, isso faz parte do processo de aprendizagem, que é uma função pedagógica da própria democracia. Não é um ministro que vai dizer que existe uma desordem informacional e nós aqui temos que orientar o pessoal a que pensa medianamente. Ou seja, isso é uma postura preconceituosa em relação às pessoas que eles dizem que são pessoas comuns. Todos nós somos seres comuns, todos nós somos pessoas comuns. Então quem critica essa postura do STF não é contra a democracia, não é contra os tribunais superiores, é contra posturas como essas, que são posturas excessivas, até podemos dizer assim, fora dos propósitos fundamentais da própria Constituição, que garante a livre manifestação do pensamento, certo? Porque não se pode justamente proibir que as pessoas se manifestem, porque inclusive dizer o que é a verdade se relaciona a fatos que ocorreram, e as pessoas podem buscar legitimamente entender como é que esses fatos se deram sem a intermediação de uma espécie de intelectual ungido que vai pensar por você. Esse é o nosso recado de hoje. Um abraço a todos e até a próxima.